Existe no projeto um cuidado muito grande com o desenvolvimento de todos os componentes construtivos, industrialmente falando, sobretudo, porque nós estamos tratando de uma escola industrial. Então, para nós não fazia nenhum sentido trabalhar com um sistema construtivo artesanal. O que a gente pudesse dispor de soluções industrializadas ou pré-fabricadas, sobretudo, seria uma maneira, inclusive, de fazer uma relação da arquitetura do ponto de vista construtivo com o tema que nós estávamos tratando. Essa escola, pelas informações que nós colhemos, ela tem em torno de 40 anos, mas era uma escola relativamente pequena e cujo estudo que o Senai desenvolveu demonstrou que seria inviável qualquer tipo de adaptação, qualquer tipo de reforma e ampliação para utilização. Ela já estava fechada há muitos anos, mas todo esse paisagismo ele foi não só preservado, como valorizado, incorporado no projeto. Acho que esse é um aspecto do terreno, né, do local, muito importante. O outro é a situação em desnível, com duas entradas em cotas completamente diferentes. Nós temos a Rua Boa Vista na parte alta do terreno e a Rua Santo André, que fica na parte baixa. Há um desnível entre as duas de quase 15 metros. Né? Ou seja, o grande fluxo de usuários seria feito pela Rua Boa Vista, pela parte alta da escola. Né? Só que nós estamos trabalhando com uma escola industrial em que precisa ter a característica industrial. Né? Você tem que trabalhar com oficinas, com chão de fábrica, né? Como a gente diz. Então o desafio qual foi? Justamente associar esses dois níveis, com esse desnível acentuado, de forma a não só resolver funcionalmente, mas sobretudo tirar partido dele. Né? Foi nesse momento que nós decidimos que a escola deveria acontecer no pavimento superior. A escola propriamente dita, ou seja, as salas de aula, os laboratórios, a biblioteca, todo o programa que tivesse muito mais relação direta com a chegada e a saída dos alunos no dia a dia, estivesse no pavimento superior, né, que é praticamente um térreo elevado, e que esse pavimento superior tivesse uma ligação direta com a Rua Boa Vista. Foi aí que surgiu a ideia de fazer uma passarela, né, que as pessoas chegam pela Rua Boa Vista, descem do ônibus ou chegam a pé, entram nessa passarela, atravessam esse vazio que foi criado entre a Rua Boa Vista e o bloco construído principal. A partir daí ele se distribui ao longo desse térreo elevado. E o térreo inferior ele fica mais reservado às atividades industriais, as oficinas, onde estão as máquinas, né, onde estão os laboratórios. Nossa opção foi realmente criar pequenos blocos, sempre voltados para pátios internos, então assim, procurando orientá-los na melhor situação, criando uma espécie de um microclima onde as salas de aula pudessem estar voltadas e você poder desfrutar desse paisagismo, esse sim novo, né, desvinculado um pouquinho do exterior. Onde a incidência de sol também fosse mais controlada, o controle do som também, porque a gente tinha essa preocupação, né, a parte do térreo da escola, de ter esses ambientes mais industriais que tem essa característica de mais ruído, também os alunos que usariam essa parte do térreo também. E essa parte de cima, onde estão as salas de aula voltadas para esses pequenos pátios, a gente tem um controle melhor sobre tudo isso. É um pequeno edifício anexo, né, que complementa as atividades da escola, onde você tem o teatro, você tem o restaurante, e uma parte voltada à parte de serviços. E essa implantação desse edifício anexo também teve uma preocupação em respeitar um pomar que já existia e como é que ele se articulava nesse grande bloco das salas de aula e das oficinas, né? Essa passarela de acesso, ela passa praticamente por cima desse edifício anexo, criando uma espécie de uma praça inclinada, ou seja, a cobertura desse anexo é uma praça inclinada que da passarela de entrada você tem acesso, o próprio bicicletário também ele é disposto sobre esse edifício anexo, nessa praça inclinada, então ficou uma situação bastante interessante. Muito esse diálogo, essa oposição entre a escola bem resolvida do ponto de vista construtivo, funcional, com todas essas intenções espaciais que nós tivemos,
e o anexo, que é uma forma muito mais livre, mas muito respeitosa com a topografia e com a vegetação existente, né? Mais do que resolver as questões técnicas construtivas, o grande desafio era resolver as questões técnicas ligadas à infraestrutura, né? Então todo esse sistema que foi criado, você atravessa uma passarela, depois você tem um sistema de distribuição que é uma grande galeria larga que atende toda a escola, propriamente dita, né, no seu nível superior. E ela vai se replicando nos níveis inferiores. Ela nada mais é do que também um sistema para alimentar a escola com toda a infraestrutura necessária. Então, para dar um exemplo, tudo que se refere aos insumos da parte de fluidos, né, água sobretudo, vem obviamente pela parte superior, existe um reservatório, a passarela é uma espécie de um aqueduto que leva todo esse sistema, tanto de combate a incêndio como de alimentação, para todos os prédios, sempre usando a passarela como um elemento de distribuição. E as galerias, ela também tem essa característica, ou seja, tudo que é voltado para a Rua Boa Vista são galerias com forros técnicos, de fácil acesso, onde toda a tecnologia está distribuída e vai atendendo a todos os ambientes. O Brise, para nós, em madeira sobretudo, ele entrou realmente para criar uma unidade nesse conjunto. Então essas fachadas, elas têm essa envoltória que cria obviamente uma condição de iluminação interessante, né? Cria uma sombra e ela vai variando ao longo do dia, porque é um brise vertical em madeira. E essas galerias, então, elas são realmente locais também de estar nesse teste. E o desenho da madeira também, ele propicia que você tenha contato visual com aquela vegetação exuberante que já existia lá, né? Então é um pouco de trazer as árvores para dentro da escola também, por isso a intenção da madeira, né? É fazer um contraponto com o concreto, com a estrutura metálica também já bastante presente no edifício.